Quantos jogadores do Flamengo estão na seleção brasileira do Ancelotti? Vamos falar da convocação de hoje, né? Que teve surpresa, né? Teve ausências. Só tem o Alexandre do Flamengo na convocação, é isso, né? Do Rio de Janeiro só tem um. Dos times do Rio de Janeiro só tem um. Não, o João Pedro também tá. Tem vários do Rio de Janeiro, tá? Andrei Santos. Luiz Henrique. A galera do Rio de Janeiro. Aquela base forte botou vários, amigo. Vai ficar Ué, mas não é a base que conta? Achei que era a base que não entendi, mas não era a base que valia? Não entendi. Não entendi. Mudou o assunto? Não entendi. Gostou? Qual base tem mais jogadores do Rio de Janeiro? Olha que se for olhar qual base tem mais jogadores, acho que não vai dar bom pra você não, hein, Raíza? Sei não, hein? Bruno Guimarães é vascaíno, Richarlison é vascaíno. Vascaíno. Ué. Agora tem torcedor também. Cada um com seus critérios. Vocês querem escolher? Agora a torcida conta. Eu vou pegar até uma água ali. Luiz Henrique Luiz Henrique, campeão da Libertadores. Casimiro é vascaíno? Casimiro não é vascaíno? Da Casé TV? Vocês gostaram da convocação? Imagina o Vasco, hein? Imagina o Vasco, hein? O Ancelotti justificou a ausência do Neymar. A melhor base do Brasil. Tem a fala aí, Joãozinho? Vamos botar o Ancelotti falando por que o Neymar não está. Porque ele acho que meio que espontaneamente falou sobre a ausência do Neymar. Bota aí, vamos ver. Nessa segunda convocação, há novos jogadores. Não está Neymar. Neymar teve um pequeno problema a última semana. Mas Neymar não precisamos testarlo. Todo el mundo conoce Neymar, toda a comissão, toda a seleção, todos os torcedores do Brasil conhecem muito bem a Neymar. Neymar tem, como todos os outros, chegar a uma boa condição física para estar e para ajudar o equipo nacional a fazer as coisas bem, a tentar de fazer o melhor na Copa do Mundo. A minha leitura do que ele falou, eu quero ouvir vocês. Minha leitura é o seguinte: Neymar estaria na lista e vai estar assim que tiver em condições clínicas, físicas, sem dúvida, né? Também ele citou coisa da condição física. Mas a minha leitura é que ele entende que o Neymar está em condições físicas perfeitas e não foi chamado agora porque sofreu uma lesão. Para mim isso está claro. Então, a gente tinha dúvida se ele ia chamar o Neymar, não ia. Vai chamar. O Neymar, quando tiver ok, será chamado. Eu leio assim, Garoni. Ele falou ali que o Neymar dispensa apresentações, né? No português, claro. Não precisa ser ali, testado. Não precisa ser testado. Mas assim, eu acho isso meio exagerado. Assim. Até falei semana passada, eu até usei o Coutinho como parâmetro, como referência ali, e até expliquei. Não é pedir o Coutinho na seleção, é muito mais de falar, olha, o Neymar hoje, para mim, o Neymar não é nem o melhor 10 do Brasileirão, quem dirá do futebol brasileiro. Então não acho que basta o Neymar estar jogando ou estar bem, estar apto a jogo, porque ele estava até a semana passada e honestamente não é o melhor 10 do futebol brasileiro, quem dirá do Brasil de maneira geral, o brasileiro jogando mais bola. Então assim, eu entendo, acho que ele até antecipou, o Ancelotti antecipou de uma certa maneira o comentário dele, porque sabia que ia ser questionado. Então ele já antecipou ali, já falou, e também não fechou as portas para o Neymar, né? Então eu acho que ele já tinha ali o texto dele pronto para falar sobre o Neymar, para não fechar a porta, mas eu acho que essa expectativa grande sobre uma possível volta do Neymar, e eu acho que ele tem que ser testado sim, porque dentro de um contexto de jogo que ele vai pensar, o Ancelotti vai testar, é algo novo para ele, é jogar com jogadores novos, o Neymar não tem ritmo de jogo, então assim... Eu entendo que ele queira ter o Neymar, eu entendo inclusive o torcedor que quer ver o Neymar, eu adoraria ver o Neymar no auge, no que o Neymar, a condição que o Neymar realmente poderia jogar, que ele jogava 4, 5 anos atrás. Agora, eu não sei se esse Neymar ainda existe, eu sinceramente, assim, já teve uma nova lesão. A gente falava exatamente, Neymar fez 4, 5, 6 jogos em sequência, já teve uma nova lesão. Eu não acho que seja um jogador confiável, assim, você botar um peso de uma seleção brasileira em cima do Neymar nesse momento, eu acho muito grande, porque é um jogador que ele centraliza muito. Tanto que o Santos joga em função do Neymar. O Neymar é o centro do jogo do Santos. Eu não imagino o Neymar assumindo algo na seleção que não seja uma tentativa de protagonismo. E eu não vejo o Neymar mais com capacidade de ser protagonista. A não ser que ele mude realmente fisicamente, consiga ter uma sequência real sem problemas físicos. Então, assim... eu acho natural o Neymar não estar na seleção brasileira, acharia normal se ele tivesse sem lesão e também não fosse convocado,
Porque eu acho que dificilmente o Neymar vai para uma seleção brasileira sentar no banco e entrar faltando 15 minutos. E eu não acho hoje o Neymar o melhor 10 nem do futebol brasileiro. Então, assim, não... Acho normal que ele não entre. Agora, esse status todo que o Ancelotti deu de ser um jogador que não precisa de teste, não precisa de apresentação, eu discordo um pouco. Acho que o Neymar vai ter que ser testado sim, ainda em seleção, quando ele tiver em condições e capaz de ser convocado. Eu não sou muito fã do Neymar, não, mas eu discordo de você nessa aí. Eu acho que nessa seleção brasileira, com a falta de talento que tem na seleção, de falta de jogador diferenciado, eu acho que o Neymar ainda é ele mais 10, né? Quando ele tiver em condição física e clínica perfeita. Pra mim, né? ele deixou isso claro. Eu acho que isso aí tá bem Pra claro. mim, ele deixou claro que o Neymar estando bem tá na Copa do Mundo. Ficou claro pra mim. Eu concordo com o Garoni que ele não é essa coisa toda, mas é que nessa seleção brasileira não tem ninguém. Assim, não tem ninguém que você fale, pô, esse Não cara é tem. muito diferenciado. Mas ele também Então- não tá sendo no brasileiro esse cara diferenciado. Ah, mas ele joga mais que eles todos. Ele jogando bem, ele é melhor que todo mundo ali na seleção. O Então, Neymar assim- jogando bem no brasileiro, ele não tem sido nem o melhor da rodada. Ah, tá. Mas ele no É Santos. que a gente cria uma Ele é o expectativa. dono do time do o Santos, Neymar né? consegue completar 90 Mas olha minutos, o time a gente já do cria a Santos expectativa que o também. Neymar tá bem. Fala, Raíza. Não, eu acho que não dá pra levar em questão o time do Santos. O time do Santos é muito ruim. O Santos tá cheio de problemas extracampo também. Você acabou de trocar treinador, tinha Mas são trocado erros treinador, técnicos, trouxe às o vezes, Kleber Raíza. Xavier como O primeira Neymar, vez ou outra, experiência. tropeça na bola. Assim, eu acho que não é parâmetro falar de como é o time do Santos lá, porque no Santos... E eu discordo, eu acho que ele tava fazendo a diferença no time do Santos, tá? Também eu vi acho. jogos chaves dele com a camisa do Santos. Inclusive contra o Flamengo, ele foi muito bem no jogo contra o Flamengo, né? Outros jogos que o Neymar também foi bem com a camisa do Santos. Eu acho que ele é um jogador que vai estar na lista. Cruzeiro. Contra o próprio Cruzeiro ele foi bem, não foi o melhor em campo na minha opinião, mas ele foi muito bem também contra o Cruzeiro. Vários jogos o Neymar foi bem, E o só Matheus que assim, o time Pereira? do Santos é muito ruim. Que mais uma vez não foi né? convocado. Eu acho que o Matheus Pereira deveria estar. Quantos jogos o Matheus Pereira tem que na minha jogar bem pra ir opinião, pra deveria seleção estar. e o Neymar tem que completar 90 Eu minutos? acho que o Matheus Pereira devia estar, mas aí é outra coisa a parte do Neymar. Inclusive, eu no Twitter falei, eu não entendo a convocação do Joelinton e o Matheus Pereira fora. Pra mim, o Joelinton, com todo respeito ao Joelinton, não tem qualidade pra vestir a camisa da seleção brasileira. Eu acho que ele tá ocupando a vaga de um jogador como, por exemplo, o Matheus Pereira. E o Não Richarlison, tem. O Brasil, em a seleção, 2025. não tem um meia. Fabrício O Bruno. O Richarlison tá começou fazendo muito gol. bem. O Richarlison começou a temporada fazendo gol. E eu já tinha falado aqui pra vocês, o Ancelotti gosta muito do Richarlison. E convocou ele antes. Agora que ele iniciou a temporada fazendo gol, tava na cara que o Ancelotti o convocaria, né? Fazia Agora, mais assim, sentido agora do que antes, né? A convocação do Richarlison. Fazia O momento do Richarlison é até exatamente melhor mais agora. sentido agora do que antes, quando ele convocou. Mas, por exemplo, o Douglas Santos, né? Ele convocou 3 laterais esquerdos. Pra mim, indica que ele não tem a menor ideia do que vai fazer com essa posição. Ele não sabe. Pra ele levar 3 laterais esquerdos é porque a posição tá realmente muito em aberta, a lateral esquerda. Então, assim, a gente já sabia que seria uma convocação para ele experimentar alguns jogadores. Ele queria isso, experimentar, conhecer alguns jogadores. Agora, jogadores que atuam no futebol brasileiro foram menos jogadores do que eu entendo que a maioria esperava. Até pela expectativa da pré-lista, aquela coisa toda, muita gente esperava mais jogadores de futebol brasileiro. Ele leva 3 laterais esquerdos, acho que ele poderia ter levado o Luciano Juba, por exemplo. Sim. Tá jogando muito com a camisa do Bahia. E ele tava lá ontem eu no acho jogo. que poderia ter levado. Ele tava no jogo Oi? ontem que o Juba fez o gol contra o Santos. Ele tava O presente Ancelotti no jogo, ele tava presente no jogo. Chamou o Caio Jorge, pelo menos, né? E o Luiz Henrique voltou à seleção, né? Ele, o Paquetá, depois da questão lá toda envolvendo as investigações, estão de volta o Luiz Henrique. Paquetá chamou o Hugo Souza, hein? Chamou o goleiro. Eu falei aqui semana passada, até no cara a cara. Agora, eu falei, é legal, hein, ô Ilan? Ah. É legal a gente ver que hoje em dia vale a pena até tomar entortada, cair sentado pro Neymar, né? Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Mas é muito bom porque não zagueiro. chamou o Léo, ele agora... Antigamente ele era fã do Fabrício Bruno, agora ele... não. Agora Agora não gosta. Não, gosta. mas a convocação do Fabrício é justa. Ele tá jogando muito bem. Raíza, tá você jogando- gosta do Fabrício, Raíza. Ih, racha na Muito Flá bem com a TV, hein? camisa do Racha Flamengo, na Flá com a TV. camisa Racha do na Flá Cruzeiro. TV, hein? E quando Tá ele bem jogou demais. com a camisa da seleção brasileira, os jogos que ele jogou contra a Inglaterra e Espanha, ele foi muito bem também. Foi bem. E eu falei sobre isso em relação ao Luiz Henrique.
Eu acho que o Luiz Henrique tinha que ter estado nas últimas convocações, Também porque acho. ele entregou na seleção brasileira. Também acho. Ele tinha entregado muito na seleção. Ele salvou o emprego na época do Dorival, enfim. O Dorival se manteve mais tempo na seleção por conta do Luiz Henrique. Concordo. Então, o Fabrício, quando foi, também foi muito bem. Mas e aí eu acho que o Léo foi mais Ortiz é melhor. convocado. Mas ele já conhece o Léo Ortiz, né? Ele levou o Léo Ortiz na última. Então ele tá querendo conhecer mais jogadores. E aí o Léo Pereira não disputa a posição com ele, porque o Léo Pereira é zagueiro pela esquerda. Sim, por isso eu falei do O Fabrício e o Bruno é pela direita. Mas ele falou na coletiva hoje que ele queria conhecer novos jogadores. E o Léo Ortiz esteve na última convocação. Então ele agora abriu espaço para um outro zagueiro que para mim hoje é top 3 no futebol brasileiro hoje, no Campeonato Brasileiro, tá? O Fabrício e o Bruno tá, de zagueiros. O Bento, hein? O Bento tá ali no imbróglio com o Al Nassr, que tá pensando em liberar o goleiro, porque até falhou na Supercopa lá. Então ele não tá vivendo um grande momento. E nem assim ele chama o Fábio. Eu acho que o Ancelotti, falando seríssimo aqui, acho que o Ancelotti perdeu uma grandíssima chance nessa semana que o Fábio se tornou o maior goleiro da história em número de jogos. Chamar o Fábio pra essa lista. Nem que fosse só pra essa lista aí. A gente falou faz sobre sentido isso nenhum. Semana, né, cara? E o Fábio é um dos 3 melhores goleiros do Brasil hoje. Poderia ter chamado tranquilamente, né? Aí não vai ser titular. Não vai jogar. Chamava o cara. Podia chamar, né? Tranquilo. Isso aí, alguém da CBF podia dar o toque nele até, né? Sim. O Rodrigo Caetano, alguém fala, olha aqui, ó, tem essa situação. Esse cara é muito bom, é muito diferenciado, foi injustiçado a vida inteira, nunca foi chamado. Vamos chamar ele. Se ele vai ser terceiro goleiro, se vai ser terceiro goleiro na Copa ou não, a gente resolve depois. Sim. Chama pra essa situação agora. É um cara importante fora de campo, tem liderança. Enfim. Eu acho que o Ancelotti poderia até ter testado mais jogadores. Acho que ele testa pouco ainda. O Brasil já está classificado. O jogo é no Maracanã. Então se poderia ter mais jogadores do Flamengo, poderia ter levado até o PH do Vasco. Fábio estando lá, ia chamar a galera, né? Você faz ali, você aproxima o torcedor. É jogo pra isso também, não é? O Brasil não precisa da vitória, o Brasil não precisa de resultado. São amistosos, né, basicamente. Então você consegue, você tem bons jogadores pra serem testados ali, sabe? Se te falta do Matheus Pereira, acho que poderia estar lá, deveria estar lá, entendeu? Matheus Pereira, com certeza. Eu acho que, nesse debate de vai Neymar, ele já chegou falando do Neymar, eu acho que tem gente à frente do Neymar pra ser testado. Eu citei o Matheus Pereira por causa da função, entendeu? Eu também joga no futebol brasileiro e está sendo testado dentro do meu mesmo contexto. É mais consistente, é mais tempo, é mais novo. Eu acho que seria um teste muito mais válido do que uma espera, né, pelo Neymar, uma possível espera pelo Neymar. Então, assim, eu acho que poderia ter testado alguns jogadores a mais do Brasil. Porque, bem ou mal, da Europa ele ainda conhece um pouco mais. Sim. Tem muita gente que trabalhou com ele, gente que já jogou contra ele. Então, acho que poderia ter ousado um pouquinho mais. Garone, só um detalhe sobre isso que você está falando. Ele deixou claro na entrevista coletiva que o intuito dele não era conhecer a parte técnica do jogador, mas que o que ele queria era conhecer o trato, o dia a dia, a personalidade do jogador também. Ele falou isso na entrevista coletiva hoje, que o objetivo dele não era conhecer de perto a parte técnica desse jogador, mas sim conhecer ele como pessoa, como personalidade, como ele é dentro do contexto de seleção brasileira. Então, o Ancelotti, por mais experiente que seja, um dos maiores treinadores da história, ao falar isso na entrevista foi até um pouquinho juvenil, porque se eu sou convocado pela primeira vez e ouço esse tipo de declaração, por mais que eu seja um pouco mais bagunceiro, alguma coisa, eu mudo meu comportamento. Eu vou ser o cara mais de grupo na seleção brasileira. Já chega com chocolate, pô. Já chegou com a caixinha de bombom pra cada um. Tentar encontrar o equilíbrio entre não ser o puxa-saco e não ser o cara do fundão ali, meio já chega com bandeira e chocolate aqui. Ia me comportar como num reality show que eu quero ganhar dinheiro, pô. É isso.